Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre pulverização aérea com drone. Drone, já adianto agora que é um termo popular, não é um termo técnico e principalmente associado para multirotores. Isso em função da popularização de multirotores para se fazer aí filmagem de casamento, eu chamo, não é? Então hoje você consegue comprar drones que são multirotores, principalmente aqueles de 4 motores, e compra bem barato. Então houve uma popularização muito grande, não é? Mas o termo correto, segundo a ANAC, para esse tipo de equipamento é aeronave remotamente pilotada. Daí o termo ARP, aeronave remotamente pilotada. E existe uma classe desse tipo de equipamento, porque na maior parte das vezes nós estamos acostumados a ver isso aí para fazer tomadas aéreas, né? Videografia. E nessa questão de videografia, às vezes a gente também usa no segmento de agricultura de precisão para que o equipamento sobrevoe área, sobrevoe o talhão, fazendo o mapeamento dos talhões. E esse mapeamento a gente costuma obter mapas chamados de índice de vegetação, mas isso é outra história. Então existe uma classe dentro ainda desses equipamentos que pode ser usado para agricultura para pulverizar, para aplicação aérea, né? E existe algumas das situações em que a aplicação aérea é totalmente necessária. É praticamente uma situação muito ruim fazer de uma outra forma que não seja aplicação aérea. Então algumas aplicações não é possível fazer de outro jeito. Aqui eu vou apresentar para vocês um vídeo mostrando uma pulverização sendo feita por um equipamento autopropelido, aonde o milho já está na fase reprodutiva, então o milho já atingiu sua altura máxima, não é? E nesse caso é uma situação inadequada, por quê? Ora, porque o equipamento, veja, ele não possui altura de barra suficiente para fazer ou deixar aqueles 50 centímetros acima do dossel da cultura. A gente vai ver aqui que o quadro da barra ele está passando sobre o dossel da cultura, ou seja, a linha de pulverização está abaixo do dossel da cultura. E aqui na ponta da barra, veja que o pulverizador está com a barra levantada nas pontas, né, como se fosse batendo palma para cima. E nesse sentido aqui a altura está totalmente incorreta também. A barra tem que ser estável e paralela ao longo do dossel da cultura. Então veja que nessa situação é uma situação que não é adequada essa pulverização, uma pulverização errônea. Tá? Além do fato do perigo do operador aqui tá operando em uma linha onde ele não está enxergando absolutamente nada. Eu coloquei aqui uma fonte anônima para não colocar aqui o dono do vídeo, né, da criação dessa obra-prima que foi feita aqui na natureza, mas isso aqui não é correto não, tá? Então é uma situação onde nós precisamos, nessa situação, se for pulverizar, precisamos de uma pulverização aérea. E aí a pulverização aérea que a gente está acostumado, que foi vista até na aula passada, é a pulverização com avião convencional. Com avião, geralmente um avião que vai fazer a pulverização muito mais rápida do que a pulverização terrestre, só que também dentro da aviação agrícola nós estamos acostumados a usar a aviação como um avião de asa fixa, né? Estamos acostumados com aquele modelo de aeronave de asa fixa parecido com um avião mesmo, mas que pode ser feita por helicópteros também, não é? Então veja aqui uma situação onde eu vou mostrar para vocês que também não é uma situação inadequada, que também eu mantive a fonte anônima aqui para a situação, aonde vai ser feita uma pulverização aérea de banana, cultura da banana. Isso é muito comum, fazer a pulverização em cultura de banana com pulverização aérea, e principalmente a banana também, ela está muito cultivada, ela é muito cultivada em áreas montanhosas, como a gente vai ver nesses exemplos. São 2 vídeos que a gente vai ver na sequência,
de área montanhosa, e é óbvio que o dossel da cultura vai acompanhar a irregularidade do terreno. Então imagina que há uma irregularidade do terreno e a gente vai ver aqui um avião passando sobre o dossel, aonde a altura de deposição está totalmente errônea também, não está adequado de maneira nenhuma. Vamos ver a situação aí, ó, tá vendo? O avião passou, risco de bater nos eucaliptos, ele não tem área limpa para fazer a manobra, pulverização iniciando alto demais, terminando alto demais, né? Fazendo aqui um rasante, né? Situação totalmente errada. Então nessa situação, um helicóptero, e quando não do helicóptero, aí sim é uma situação para o drone. Veja aqui, ó, que o avião ele não consegue manter a altura de deposição da pulverização em cima do dossel da cultura. Por quê? Porque é uma região montanhosa, né? Ele não, então a faixa de deposição ela vai ser irregular nessa situação. Uma hora está pulverizando mais alto, uma hora pulverizando mais baixo, né? Além do risco elevadíssimo aqui o piloto para ter algum acidente que possa ocorrer, né? Então, por mais que o piloto tente levantar um pouquinho aqui ou abaixar, é muito rápido, ó, tá vendo? Veja que ele vai tentar aumentar um pouquinho a altura de deposição, mas enfim, uma situação totalmente inconveniente para a pulverização aérea com a aeronave de asa fixa, com o avião. Então, nesse caso, nós precisamos de um helicóptero para essa situação, que é o recomendado. E mais recentemente, isso ao longo dos últimos anos, vem surgindo aí um segmento dentro do mercado que é a pulverização específica para esse tipo de situação, com drone. Um drone. Inclusive, com capacidade do drone de acompanhar a altitude de deposição em cima do relevo com muito mais acurácia, inclusive, do que comparado ao helicóptero. Por quê? Porque ele possui sensor que vai controlar a altura desse equipamento em voo em relação ao dossel da cultura. Então, só diferenciando, né, na aviação agrícola convencional, nós temos os aviões, as aeronaves de asa fixa e de asa rotativa, né? A asa rotativa porque é a hélice que mantém o equipamento em sustentação em voo, né? E ainda dentro da asa rotativa, nós podemos ter, que aqui nós estamos vendo um veículo clássico, mas aí dentro desse segmento nós podemos classificar a aeronave remotamente pilotada de helicóptero e multirotor, que são as duas classes mais usuais, tá certo? Nós temos algum pulverizador de aeronave remotamente pilotada de asa fixa, não comercialmente. Nós temos até se você procurar no Google aí, vai encontrar fácil um modelo desse, um modelo que foi construído de forma experimental em uma universidade, inclusive de autores brasileiros, de uma universidade que foi desenvolvido esse equipamento, foi montado e foi feito um experimento de pulverização com asa fixa. Mas comercialmente, se nós formos comprar, muito provavelmente as aeronaves remotamente pilotadas que nós vamos comprar são multirotores. Tem helicóptero também? Tem helicóptero também, como eu vou mostrar, mas a gente vai ver que tem um pequeno empecilho para você comprar o helicóptero para fazer a pulverização agrícola. E esse empecilho se chama maior dificuldade de pilotagem. Então um helicóptero é muito mais difícil de pilotar do que um multirotor. O multirotor ele tem um dispositivo eletrônico que vai manter a estabilidade de voo. E se eu soltar os controles, ele para em voo paradinho, estático, que não é o caso de um helicóptero. Se eu soltar os controles, ele vai pender para um lado e vai causar um acidente. Quais são as motorizações desses tipos de aeronave, de drone, né? Temos a elétrica, que é a da grande maioria das opções vendidas comercialmente aí. Nós temos a propulsão por motor elétrico. E também temos por motores de combustão interna. E isso são só alguns modelos colocados no mercado. E temos também uma versão híbrida dos dois, tá bem? Então isso é quanto à motorização, mas na grande maioria das vezes um drone de pulverização, eu vou chamar drone porque é mais fácil falar, mas o termo correto é ARP, aeronave remotamente pilotada, ok?
Que diferença faz? A grande diferença é que o motor elétrico precisa de baterias. E a bateria, ela tem uma capacidade de carga limitada e uma duração de voo ao redor de 20 a 30 minutos, quando muito. Já os drones de pulverização com motor a combustão podem ficar até 3 a 4 horas em voo sem reabastecimento. Reabastecimento do combustível. É óbvio que ele vai ter que fazer vários reabastecimentos do tanque de cauda, né, da cauda a ser pulverizada. Então aí os reabastecimentos ficam por conta da cauda pulverizada, não é? Ambos têm uma limitação de quê? Ambos têm uma limitação da quantidade de carga levantada, carga livre ou carga útil, que é a cauda de pulverização que nós temos que aplicar no campo. Então, nesse sentido, quanto maior a carga pulverizada, ou seja, quanto maior a carga que ele vai carregar, geralmente os drones de pulverização comerciais têm volume de tanque ao redor de 10 litros. Né? Nós temos equipamentos maiores aí de 30, 40 litros, e aí já chegando numa classe de aeronave maior do que 25 quilos. E a gente vai ver que na legislação brasileira nós temos uma restrição para esse tipo. Na verdade, assim, nós temos uma legislação bem rígida com controle e recomendações para todas essas aplicações comerciais de defensivo por aeronave remotamente pilotada, tá? Ocorre que existem, segundo a ANAC, 4 classes principais de tamanho de drones ou de ARP, né? E quando a gente passa da classe de 25 quilos, há uma restrição muito maior para operar esse tipo de equipamento. E por quê? Ora, porque quanto maior a massa, quanto maior o peso desse dispositivo, maior é o risco quando da ocorrência de um acidente, né? Porque enquanto ele está voando, mil maravilha, a hora que ele cai que é o problema. Então, esperamos que não caia, mas se acontecer, né? Se acontecer. Então, nesse sentido, quanto maior a massa desses equipamentos, maior é o potencial de risco de uma injúria maior num acidente. Então, nesse sentido, é importante uma restrição maior, e isso a ANAC classificou em 3 classes, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que ocorre? A grande maioria dos equipamentos para pulverização é feita por motores elétricos e que tem aí uma autonomia entre 20 e 30 minutos de voo, né? E uma capacidade de carga não muito maior do que 10 litros no tanque, tá bem? Vamos falar um pouquinho, vamos ver aí o que é esse negócio de drone, VANT, ARP e esse termo que você já ouviu também de UAV. Primeiro, né? Sempre vai ter o dispositivo que voa, que é o veículo, e aqui eu quero mostrar para você que esse dispositivo que voa, ele é como se fosse uma ferramenta. Ele é o veículo que carrega, né? Então, toda a aplicação é feita por um circuito hidráulico de pulverização. Então, se você está com medo de... e é importante agora eu pontuar o quê, né? Porque agora eu vou falar de questões mais técnicas, mas é muito mais para te abrir a cabeça e te mostrar toda essa tecnologia de um cenário mais, vamos dizer assim, um sobrevoo na tecnologia. É isso que eu quero fazer, tá bem? Então, nesse sentido, não tenho pretensão nenhuma aqui de eu ensinar você a montar um equipamento desse, ou sair operando. Por quê? Porque são 2 restrições que você tem. Eu vou mostrar aqui na sequência, logo na sequência agora, um conjunto de elementos eletrônicos que você consegue comprar facilmente na internet, esses dispositivos. Então você, na teoria e na prática também, porque eu tenho vários montados aqui em casa, você consegue montar isso facilmente em casa. É só querer. Tá certo? Entender um pouco de eletrônica e não ter medo das configurações eletrônicas que são feitas via computador. Então, nesse sentido, você mesmo poderia montar. Mas qual é o empecilho? Você não poderia usar esse equipamento na prática. Não para prestação de serviço. Por quê? Porque para prestação de serviço você precisa registrar esse dispositivo. Você precisa registrar esse dispositivo na ANAC. Tá? Então veja que nós vamos ter uma regulamentação da pulverização por parte do Ministério da Agricultura. Então o mapa detém a regulamentação do equipamento enquanto pulverizador. A ANAC retém
toda a questão de certificação e instrumentação legal para você operar dentro das leis um equipamento que voa, porque é um equipamento que voa, não é? E também você precisa de autorização da Anatel, porque nesse processo de operar uma ARP, né, uma aeronave remotamente pilotada, o termo mesmo diz, pilotagem remota da aeronave. E essa pilotagem remota é feita através de um controle remoto. Não é? E esse controle remoto ele está transmitindo sinais de rádio até o veículo que é o equipamento em voo. Então, nesse sentido, e ele está nesse processo de transmissão, essa transmissão tem que ser homologada. Então, você não pode operar um rádio que está fora dos padrões de frequência de transmissão e de padrões de comunicação. Porque, veja, uma coisa é a frequência, outra coisa é um padrão de comunicação. Esse rádio aqui, por exemplo, que é um rádio Futaba, né, uma das melhores fabricantes de rádio para aeromodelismo no mundo, ele está transmitindo, esse aqui transmite numa frequência de 2.4 GHz, e dentro dessa frequência 2.4 GHz, ele modula um pacote de comunicação que se chama SFHSS, que poderia ser outra, que poderia ser a FS. Enfim, então, esse padrão, esse pacote de comunicação, aliado à frequência de comunicação, aliada à capacidade de comunicação do dispositivo, né, a potência do equipamento, ela é regulamentada pela Anatel. Então veja que nós temos 3 órgãos governamentais aí brincando em todo esse cenário dessa tecnologia que a gente vai usar, não é? Nós temos a regulamentação do Ministério da Agricultura para pulverizar, nós temos regulamentação da ANAC para poder voar, e nós temos regulamentação da Anatel para poder ligar o rádio e o sistema de comunicação, né? Então, juntando tudo isso, vai ser muito difícil, praticamente impossível, de você conseguir homologar um equipamento feito em casa. Não vai conseguir. Então é por isso que a gente vai precisar comprar. E aqui esse meu objetivo da aula de hoje, inclusive, nem é te mostrar qual comprar ou tal, enfim. Mas te mostrar que se você for entrar nessa tecnologia para ser um prestador de serviço, eu quero te fazer um sobrevoo no geral para te apresentar a tecnologia e te mostrar o que você vai precisar em linhas gerais básicas, tá bem? E também quero mostrar para você, enquanto técnico da área, por exemplo, no momento da prestação de serviço, que você queira pulverizar, por exemplo, uma situação dessa, que é a banana, que a gente acabou de ver aqui, uma situação totalmente inadequada para pulverização, né? Que você consiga escolher o equipamento mais adequado, né? Seja ele um helicóptero, seja ele um multirotor, para fazer a pulverização via drone, não é? Então, nesse sentido, você precisa auxiliar na escolha de gota, na taxa de aplicação, na altura de voo. Então eu quero te dar um embasamento técnico para você poder argumentar no sentido do que você precisa, tá bem? Bom, mas para aqueles que vão querer investir nessa tecnologia e montar uma empresa para fazer isso, né, como é que é esse mundo, né? Então vamos lá. Primeiro, VANT é um termo dado a veículo aéreo não tripulado. Quando lá há 10 anos, 15 anos atrás, era muito comum o termo VANT. Isso antes da regulamentação da ANAC. Depois que a ANAC propôs uma regulamentação, essa regulamentação foi divulgada, foi publicada, o termo em consenso foi ARP, de aeronave remotamente pilotada, tá bem? Então esse é o termo técnico dado no Brasil para esse tipo de equipamento, para pulverização aérea ou para fazer qualquer outro de atividade dentro da agricultura, seja agricultura de precisão para tomar imagem aérea ou outro tal. Então, ARP, aeronave remotamente pilotada. VANT, então, é um termo genérico, não usado mais tecnicamente no nosso dia a dia. Você pode até usar aí como uma forma de comunicação como outra pessoa, mas para escrever em um relatório, por exemplo, o termo correto é ARP. Né? O termo UAV, que é o Named Aerial Vehicle, é o termo para VANT em inglês. Né?
Então esse é o termo UAV, é um termo para é a mesma coisa genérica para Vant, mas em inglês. Tá? O drone é um termo popular, ele é dado para os multirotores. Por quê? Porque na hora que o multirotor voa, ele faz um barulho típico dele, né? Parecido com o zangão, em função do movimento das hélices. Então o termo drone é a tradução em inglês para zangão. Né? E nesse sentido, esse termo drone seria mais adequado para esses equipamentos de voo chamado multirotores. Né? Por exemplo, um helicóptero não estaria muito adequado usar o termo drone. Então aí a ANAP popularizou tudo no termo ARP, né, tecnicamente. Muito bem, quais são as diferentes plataformas? Asa fixa e asa rotativa, como eu comentei agora há pouco. Né? Nós temos um exemplo aqui de um asa fixa, e esse equipamento aqui é um asa fixa para tomada de imagem aérea. Ele não serve para pulverizar. Para pulverizar precisaria estar instalado aqui o equipamento de pulverização. E é óbvio que o equipamento de pulverização precisa carregar um peso referente à cauda. Nesse sentido, todo aquele peso chamado payload, que é o peso adicional que esse dispositivo poderia levar, ou levantar voo, ele precisa ser associado com a engenharia de cálculo do tamanho da asa. Por quê? Porque a área de asa define, junto com a potência do motor, a área de asa do aeromodelo, junto com a potência do motor, define a capacidade de carga que esse equipamento pode levantar voo ou voar. Então, nesse sentido, para 10 litros, o tamanho de asa que precisaria é muito grande. É alguma coisa como 2 e 3 metros de asa. Então veja que não é um equipamento que ficaria pequeno, né? E para isso, ele precisa de uma pista de pouso e decolagem também. E para essa pista de pouso, ele precisa ganhar energia cinética, até do ponto de vista que ele decola e deixa de tocar o solo, ele precisa de uma distância de caminhamento, né? Tanto para voar quanto para pousar depois. Então ficaria, de certa forma, uma condição mais restritiva para fazer o voo de drones pulverizadores com asa fixa. É por esse sentido que o povo, primeiramente, popularizou o primeiro pulverizador agrícola. Foi instalado em cima de um helicóptero, helicóptero é asa rotativa. Aqui eu estou apresentando um aeromodelo de brincar, não é? Mas é a mesma máquina, não é? Só que com maior dimensão. Aqui a gente vê um T-Rex de asa 500. O que significa? São 50 centímetros de asa. 50 centímetros de tamanho de asa. Muito provavelmente isso consegue carregar pouca carga, tá certo? A carga que ele levantaria seria alguma coisa como, no máximo, esse aqui, para esse tamanho de asa, 500 ml. Ora, 500 ml não dá para pulverizar nada. É por isso que os helicópteros pulverizadores possuem asa de tamanhos relativamente grandes, né? E com grande capacidade de payload, de carga útil, né? Só que esses equipamentos por asa rotativa, e principalmente o helicóptero, são muito difíceis de pilotar. São muito difíceis de pilotar. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê dessa dificuldade, tá certo? Porque é um dispositivo que, no momento em que ele está em voo, né, a sustentação dele é feita totalmente pelo movimento das pás da hélice. E nesse sentido, qualquer mudança de angulação da pá da hélice vai resultar em uma alteração do movimento do equipamento, que pode ser para cima, para baixo, para o lado, porque veja, aqui o dispositivo, diferente de um avião, que nós temos aqui ailerons, flapeirons, etc, etc, quem faz o movimento para esse dispositivo ir para frente, para trás, ou para um lado, para o outro, é a angulação relativa de uma pá em relação à outra. Então, no momento em que, por exemplo, esse dispositivo quer ir para frente, aqui a pá da frente vai cortar menos vento e a pá de trás vai cortar mais vento. E aí vai empurrar o equipamento para frente. Daqui a pouco você vai entender melhor em um filme que eu vou apresentar. Então, em função da dificuldade de pilotagem desse tipo de equipamento, nós temos a grande maioria dos pulverizadores agrícolas por drone são, ou as de novo, vou repetir aqui, vou falar drone, mas o termo correto é ARP, aeronave remotamente pilotada. Aqui eu
eu me recuso a falar isso agora, por quê? Se eu fosse escrever, eu escrever isso, obviamente, né? Mas falar é muito comprido. Aeronave remotamente pilotada, pelo amor de Deus, vou demorar o dia inteiro, então eu vou falar drone. Tá? Então, nesse sentido, nós temos aqui a popularização dos drones pulverizadores por multirotores. Por quê? Porque o multirotor, ele possui um dispositivo eletrônico que vai manter a estabilidade dele em voo. E nesse sentido é um equipamento muito mais fácil de voar do que o helicóptero. E até muito mais fácil de voar do que o próprio avião de asa fixa. Porque voar um avião de asa fixa, desde que não tenha nenhum pé de eucalipto na frente, não é? E desde que você não faça nenhuma burrice muito grande, é só manter ele em voo. É fácil. O problema é pousar e decolar. Esse é o problema. Então, pousar e decolar um dispositivo de asa fixa não é tarefa fácil também. Precisa de muito treino. Então é por isso que a popularização de asa rotativa por tipo multirotor veio aí à tona, e a grande maioria dos equipamentos nacionais importados é quase tudo multirotor. Quase tudo multirotor, em função da maior facilidade operacional desse tipo de equipamento, né? Os aviões, né? Nós temos alguns tipos de aviões. Aqui eu vou apresentar aeromodelos, tá bem? Mas você pode aumentar isso aqui em escala. Eu só estou apresentando em um tipo de equipamento que você poderia aumentar essa escala, onde que só muda, para ele virar um avião pulverizador, só precisa de maior tamanho e colocar o sistema hidráulico. Mas veja você, nós temos o avião convencional, que tem aqui a movimentação de pequenas partes da asa, né? Se essa aqui desse lado levantar e essa aqui abaixar, ele vai fazer um movimento anti-horário. Se essa aqui levantar e essa aqui abaixar, ele faz um movimento horário, né? Em torno do seu eixo de voo. Veja aqui atrás, se aqui a traseira do aeromodelo, chamado rudder, se aqui ele virar para um lado, a aeronave vira para um lado, virar para o outro, a aeronave vira para o outro. E aqui, se a parte de trás abaixar, tira o centro de gravidade de posição, ele sobe, ganha altura. Então, nesse sentido, os controles são exatamente iguais os controles de um avião comum, um avião comercial. A única diferença é que o piloto está de fora, que torna essa operação de voo muito mais difícil de fazer. Por quê? Porque você não voa em primeira pessoa, você não está dentro lá do equipamento sentindo se ele está indo o avião para um lado ou para o outro, você está só olhando de fora. Então veja que eu estou mostrando tudo isso por quê? Para comprovar para você que um drone pulverizador de asa fixa é mais difícil o controle do que um multirotor. Esse já é um equipamento de agricultura de precisão chamado V-tail, que ao invés de termos aqui essa cauda, né, ereta aqui em perpendicular com a outra, nós temos um formato em V. Não importa muito os termos em inglês aqui, eu só quero apresentar para vocês diferentes. Ou nós temos os wings, né, parecendo com uma asa delta, né, já aqui um equipamento também de agricultura de precisão para tomada aérea de imagem. Então, aviões de asa fixa, provei agora, são mais difíceis de voar, principalmente decolar e pousar. Os helicópteros já são dispositivos mais difíceis ainda de voar, exceto esse carinha aqui. Esse carinha aqui é uma mamata de voar, que são os helicópteros coaxiais. Só que, infelizmente, nós não temos nenhum fabricante de um helicóptero agrícola para aplicação aérea coaxial, nem do tamanho comercial de porte normal, nem drone, nem ARP, né? Isso aqui você vê muito em equipamento de brinquedo, né? Como é que ele funciona? Ele funciona com a hélice de cima virando para um lado e a hélice de baixo virando para o outro, neutralizando o sentido inercial de torcer a nave. Porque quem faz a nave, já que nós temos uma pá rotativa virando para um lado só em cima, há uma tendência desse dispositivo, do equipamento, girar junto pela força inercial. Então é por isso que existe um rotor de cauda, e esse rotor de cauda, gerando um fluxo contrário à força inicial de rotação, vai manter o equipamento estável.
Então, só que esse dispositivo aqui, chamado coaxial, e em função desse movimento contrário da pá de cima e pá de baixo, anulando o efeito inercial de giro do equipamento, ele também mantém o equipamento estável. Ele também ajuda a manter o equipamento estável. Então, nesse sentido, esse é um helicóptero que é muito fácil voar. Veja, nós não temos esse helicóptero ainda para aplicação comercial ou agrícola de aplicação aérea, mas poderemos ter. Fica a dica aí para os desenvolvedores de ARP para agricultura. Esse é um equipamento ideal, né? Nós temos também um outro tipo de helicóptero chamado Fixed Pitch. Então aqui nós temos um rotor só, né? Esse único rotor, ele possui o rotor de cauda para quebrar ou anular o efeito inercial do equipamento virado, né? Esse já é um pouquinho mais difícil de pilotar do que esse coaxial. E por terceiro e mais comum, nós temos o Collective Pitch, que é o equipamento que está no helicóptero que voa, o helicóptero comercial, esse grandão aí que você entra dentro, tá certo? Né? Então esse Collective Pitch é isso aqui, ó, que faz a movimentação da angulação das pás. A gente vai ver um filminho vendo esse aqui em funcionamento. Então, a angulação da pá é que faz o equipamento se sustentar em voo. Então, diferente de um multirotor, vou voltar aqui para o multirotor, tá certo? Como é que o multirotor ele ganha altitude e permanece estável? Ele ganha altitude em função do aumento da rotação de cada um desses motores. Então, no momento em que há um fluxo de vórtex suficientemente grande para esse equipamento sair ou deslocar do solo, né, isso vai ocorrer em função do fluxo de vento que vai acontecer nesse sentido, nessa direção, tá certo? E para isso acontecer nesse tipo de equipamento, esse é um equipamento que não tem a alteração do chamado pitch, ou da angulação de corte da pá, da hélice. Então eu vou chamar de angulação de corte da hélice, tá bem? Então esse dispositivo, para ganhar altitude, ele aumenta a rotação. E para se sustentar numa altitude fixa, ele mantém em equilíbrio o peso com a força de sustentação. Então nós temos um vetor da física, né? Um vetor da física de força empurrando ele para cima, né, que é a força do motor, e outro vetor da força de peso empurrando ele para baixo. Se essas duas forças se anularem, não é, nós vamos ter uma estabilidade de voo. Então é assim que ele consegue manter a altura de voo. Já nesse tipo de equipamento aqui, que é um helicóptero, tanto no aeromodelo quanto no avião comercial grande que você entra dentro, a rotação do motor é igual de colhedora, ela é fixa. É colocado numa rotação nominal de trabalho e pau. Quem faz ele subir, descer, ir para o lado e para o outro é a movimentação relativa dessas duas pás. Tá certo? Se as duas pás estiverem na mesma angulação relativa, veja que essa aqui está um pouquinho mais dobrada que essa. Se as duas pás estiverem na mesma angulação relativa, ele consegue manter a altura de voo ficando estável, parado. Já se a angulação da pá de trás cortar um pouquinho mais de ar, por que eu digo cortar? Porque ele vai fatiar o ar literalmente, tá certo? Se ele não está fatiando o ar, ele está no solo. Você pode girar a altura que for, pode colocar... Veja que quando o helicóptero ele vai decolar do solo, ele vai aumentar a velocidade ao máximo da hélice. E mesmo assim ele não sai do lugar. Por quê? Porque as pás têm angulação neutra, ou seja, ele não está nem cortando ar para cima, nem cortando ar para baixo. Se ele começar a cortar ar para cima, ele ganha altitude. Se ele começar a cortar ar para baixo, ele perde altitude. Tá certo? Se a pá de trás, nessa posição aqui, cortar ar mais do que a pá da frente, ele empurra o dispositivo para caminhar. Então manter tudo isso em uma condição de estabilidade é muito difícil. Tanto se você pegar esses helicópteros que você está vendo, pega aí o seu telejornal favorito e veja como que o piloto está voando. Você vai perceber que o piloto sempre está corrigindo a rota de voo, porque ele vai
meio que caranguejando de um lado para o outro. Ele só consegue voar em linha reta quando ele tem muita velocidade mesmo. Quando ele está voando devagarinho, né, voando com uma velocidade de deslocamento baixa, você vai perceber que ele vai ficar igual uma gangorra de um lado para o outro. Então é muito difícil. Agora imagina você, já é difícil voar um equipamento desse de dentro, em primeira pessoa. Agora eu quero mostrar para você a dificuldade de voar isso aqui fora, de fora. Veja. Tudo isso sendo feito, todas essas acrobacias sendo feitas em função do movimento relativo dessas duas pás. Certamente você que não vai ter experiência, você não vai nem conseguir tirar ele do solo. E se conseguir, vai ser chão no primeiro voo. Eu posso te garantir. Porque já aconteceu comigo. Ok? Então é muito... Então aqui, ó, eu apresento a vocês, e acho que ficou claro agora, por que nós não temos aviões pulverizadores e por que nós não temos, ou temos poucos helicópteros pulverizadores. Porque para você treinar e realmente se tornar um piloto para aplicação agrícola de helicóptero, o seu treinamento tem que ser muito avançado, tem que ter muito tempo de voo. Então é por isso que inventaram os... Veja aqui, ó, funcionando o pitch, né? Tá vendo? Cortando aqui, veja, vou colocar de novo. Observe aqui que ele vai mexer no controle e vai alterar a posição de corte da pá. Entendido? É assim que o helicóptero voa. É assim que o helicóptero voa. E é óbvio, tudo isso em movimento, né? Ele está girando ao redor de 13.000 RPM. 13.000 RPM, tá certo? Então, o helicóptero e o drone vai ter esse efeito também chamado downwash. Downwash. É a pronúncia correta. Downwash. Então, esse efeito é o quê? É o efeito de circulação do ar que passa pelas hélices, que estão cortando o ar e empurrando essa massa de ar para baixo e levantando o equipamento do solo, não é? E a gente vai ver que isso tem que estar muito bem balanceado no drone, no ARP pulverizador para aplicação aérea. Por quê? Porque dependendo da velocidade de deslocamento que a gente aplica, essa energia cinética de empurrar essa massa de ar para baixo pode abrir demais a cultura e empurrar todo o defensivo que eu estou aplicando no solo. E isso não é interessante. Essa leve força do vento meio que fazendo com que a massa foliar da cultura tenha um certo movimento é interessante para melhorar a deposição, mas o excesso é ruim. O excesso é ruim, né? Então, ARP por helicóptero é ótimo para aplicação. Por quê? E por que ele é melhor? Eu digo, por que ele é melhor do que o drone multirotor? Porque a energia gasta para movimentar esse dispositivo e manter ele em sustentação em voo, ao invés de movimentar 6 motores, 8 motores elétricos, nós temos um motor só. Então a energia gasta é muito menor. A capacidade e autonomia de voo desse tipo de equipamento, principalmente quando possui motor de combustão interna, é muito maior do que um multirotor. É muito maior do que um multirotor. Então, é por isso que eu digo que a autonomia alcançada com esse tipo de equipamento é muito maior. Mas acabamos de ver que operar ele é mais difícil. Operar ele é mais difícil. A gente vai ver nesse filme agora esse exemplo da pulverização com o helicóptero, né? Esse aqui é um helicóptero Yamaha, do fabricante japonês, Yamaha. Veja aqui o efeito downwash, tá vendo? Está em excessivo. Aqui nesse caso, o que ocorre? Esse helicóptero está muito próximo, tá? Veja o efeito, ó. Está muito próximo do solo.
né? Nesse caso que a gente acabou de ver, não está chegando a abrir totalmente o solo, não está abrindo totalmente, mas está um pouco excessivo. Poderia aqui aumentar um pouco mais a altitude para diminuir esse efeito downwash. Tá? Então veja aqui que as passadas são planejadas previamente, num planejamento de missão. E aí no momento em que nós ordenamos o equipamento a executar o voo, isso não está sendo feito manualmente, tá? Embora ele esteja mostrando aqui, pode ser feito manualmente, mas é muito difícil manter o paralelismo manualmente. Então esse controle das passadas paralelas é feita por um sistema de posicionamento e planejamento das passadas, né? Isso é definido antes de se levantar voo, de se operar de fato. Esse aqui, de novo vou repetir, esse equipamento pode ser operado manual? Pode, mas imagina o helicóptero tá voando lá no final da linha de horizonte. Eu não consigo enxergar mais o paralelismo, né? Porque o paralelismo se torna relativo quando você está num ponto na beira do talhão, olhando lá para o outro lado do talhão. Então vai ser difícil você manter o paralelismo exato. Mas ele poderia ser feito manualmente. Normalmente isso é feito via controle pelo planejamento de missão por uma rota planejada e definida no computador previamente. No computador ou no controle, né? Quando eu chamo o computador eu digo no equipamento da estação base. Estação base. E por fim os multirotores, que os multirotores são os equipamentos, né, que vão ter... Por que ele chama multirotores? Ora, porque tem vários rotores. Quantos rotores precisas no mínimo? No mínimo 2. Só que no mínimo 2 não tem estabilidade adequada. Então nós precisamos de 3. Então os tricópteros são os menores. Depois nós temos os quadcópteros, os multirotores de 4 rotores, usado extensivamente aí na aviação para fazer casamento, né? E aí nós temos vários, Phantom, Spike, enfim, mundaréu. E os equipamentos já de maior porte, que levanta, por que maior porte? Porque quanto maior o tamanho e o número de rotores, porque não é só uma questão de número de rotor, é a capacidade de potência de cada motor também, tá certo? Cada motor individual. Então se nós tivermos mais motores e mais potentes, nós conseguimos maior capacidade de carga de levante, payload. E é isso que eu preciso de novo para poder pulverização. Ora, porque no mínimo eu vou levantar aí alguma coisa como 10 litros de cauda para pulverização, não é? E como que a gente classifica eles? Nós classificamos então pelo número de motores, como a gente acabou de dizer, e a distância entre os motores. Então esse é um equipamento que pode ser da classe 500, da classe 650, classe 800, enfim. Então geralmente no mercado se chama dessa forma, tá bem? Vamos ver só rapidamente, porque aqui não é importante eu te mostrar como que é montado um equipamento desse, não é o nosso objetivo, mas eu quero dizer só e mostrar o que é que tem dentro desse equipamento, né? Ele tem um chassi estrutural que vai ser sustentado todos os motores e a carga útil de payload. Nós vamos ter depois motor, como eu comentei. Aqui, por exemplo, nós temos várias classes de motores. Nós temos um motor aqui, nesse exemplo, é um motor brushless, ou seja, não tem escova, de capacidade de 910 kV. E ele tem um tamanho de dimensão 35-36 por 9. Então esse tamanho de motor ele é associado com o tamanho de hélice. Então todo o estudo de tamanho de motor, tamanho de hélice, isso é tudo extensivamente, está tudo no Google. Mas de novo, você não vai conseguir... Aliás, você vai conseguir montar isso em casa, só não vai conseguir regulamentar ele para voar e prestar serviço. Mas poderia. Para fazer o motor funcionar, a gente acabou de falar agora que o que faz a sustentação de voo e o ganho de altitude é a movimentação da rotação da hélice. Então para isso eu preciso fazer a alteração da rotação. Para isso eu preciso desse dispositivo chamado ESC, que é um Electronic Speed Control. Então o Electronic Speed Control, ou seja, controle eletrônico de velocidade, que na verdade é a rotação. Então veja que aqui tem uma outra, toda uma engenharia ligada a qual desse você vai escolher. Por exemplo, esse aqui vai ser no máximo de 45 A. Então é óbvio que o seu motor aqui só vai poder puxar no máximo 45 A de corrente. Se colocar mais que isso vai queimar. Veja que ele está associado também a uma bateria de 2 a 6 células. Então não dá para colocar uma bateria aqui de 8 células, no máximo 6. Então veja que ele aguenta aqui no máximo 45 A.
Enfim, então veja que tudo está ligado uma coisa com a outra, tudo planejado, dimensionado. Também nós vamos ter que ter uma bateria, por exemplo, essa aqui é uma bateria de 3.3 ampere-hora ou 3.300 mAh, de capacidade ou velocidade de descarga que vai de 25 a 50 C, né? Geralmente você tem aí no carro alguma coisa como 5C, 10C, né? Então essa velocidade de descarga está associado com a amperagem que o seu drone vai puxar. Então atenção aí se você tiver um drone. Eu quero trocar a bateria e comprar uma outra no mercado paralelo. Cuidado, isso aqui tem que estar adequado. Não só isso, quanto a capacidade de tensão da sua célula. Porque essa aqui, por exemplo, é uma bateria de 3 células. 3 células é equivalente a 11.1 volts. Se fosse 6 células, ia dar 22 volts. Então, nesse caso, também a bateria é planejada e dimensionada do tamanho do ARP. Um outro componente é um servo, que esse, por exemplo, não está quando a gente está falando de drone pulverizador, de ARP pulverizador, ele não vai ter um servo, mas se um helicóptero pulverizador, ele vai ter pelo menos 4 servos, 3 para fazer a movimentação do rotor principal e mais um para fazer a alteração da angulação de pá do motor de cauda. E nós precisamos de um receptor. Veja que aqui nós temos um receptor do mesmo fabricante do rádio. Até pode ser que o seu rádio... Esse aqui é um rádio receptor. 7 Channel Receiver, quer dizer, um receptor de 7 canais. Que ele trabalha, nesse caso, na programação, na modulação de FASST a 2.4 GHz. Tá vendo que está tudo ligado uma coisa com a outra? Você pode até ter esse outro rádio receptor de outro fabricante, mas que tenha a mesma frequência de rádio e o mesmo protocolo de comunicação. Tudo está ligado uma coisa com a outra. E aqui nós temos um rádio transmissor. Então nós temos aqui um rádio receptor e aqui um rádio transmissor. Que nesse caso aqui é também da marca Futaba, não é? Então, geralmente você vai comprar um aeromodelo, se você vai comprar uma RP pulverizadora de fabricante nacional, muito provavelmente você vai receber junto um controle parecido com esse também, tá certo? Mas ele é operado totalmente automático. Sim, mas para mudar no manual para automático você precisa apertar algum botão aqui configurado, tá bem? Como também se der alguma caca no momento do pouso, porque decolar é fácil. Veja o que eu vou falar agora para você. Decolar o multirotor é fácil. Pousar já é um pouquinho mais complicado. Porque se tiver vento, ou se tiver num terreno irregular, o pouso que ele vai tentar fazer num nivelamento totalmente perfeito, num terreno irregular, ele vai ter que pender para um lado. Isso você vai precisar compensar aqui para um lado ou para o outro no controle, na hora do pouso. Então veja, você não vai comprar um pulverizador, um pulverizador agrícola RP e sair voando no primeiro dia. Não. Mesmo porque você vai ter proibido de fazer isso. Você vai precisar de um curso de pilotagem de piloto de RP. Vai precisar de um curso de aplicador aéreo de ARP. É um curso que já está especificado pela ANAC. Já regulamentou esse tipo de curso, tá? Que mais que tem nesses dispositivos? Olha, ele pode ter um dispositivo chamado First Person View, que é um dispositivo para voo em primeira pessoa. É como se você tivesse montado no cockpit da aeronave, como se fosse um jogo de Counter-Strike, né? E esse dispositivo vai te auxiliar na navegabilidade. Por exemplo, você está com um equipamento voando lá no final do talhão, e aí você precisa trazer ele de volta, e por algum motivo ele perdeu o sinal de rádio comunicação com a base. Você precisa trazer ele manual. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo. Você precisa trazer ele manual. Como é que você vai trazer ele manual? Voando ele na visada. Ora, mas ele está tão distante que você não enxerga ele. Então como é que você traz ele? Traz através de um dispositivo chamado FPV. Que esse dispositivo vai te permitir você enxergar para onde ele está indo. Como se você estivesse pilotando ele de fato dentro dele. Vamos ver como é que isso funciona? Então nós vamos ver aqui
o equipamento, veja que ele colocou um óculos aqui, e esse óculos ele vai auxiliar o quê? Auxiliar a visada dele, justamente aqui já está ele em voo, veja que o cara lá que está pilotando, ele está enxergando isso. E aí você consegue fazer as manobras, inclusive, de não bater nas coisas e saber para que lado está indo. Então esse equipamento é importante para você saber para que lado está indo, para onde você está indo. Isso você não vê na tela lá parado da estação base de controle, tá certo? Muito bem. O que mais que a gente precisa? Nós precisamos também de um dispositivo para automação do voo. E essa automação do voo vai ser feita então por um controle de estabilidade, posição e rota de voo. Para isso nós vamos precisar de um GPS e vamos precisar de um equipamento de automação como esse aqui. Esse aqui é um controlador chamado Pixelhawk. Pixhawk. E esse controlador, aqui nós temos a primeira geração e aqui a segunda geração. Tá bem? Esse é o equipamento colocado na grande maioria dos equipamentos nacionais de pulverização. Então, se você for comprar uma ARP nacional, muito provavelmente você vai ter um desse lá dentro, tá certo? Então, o que ele tem? Olha, ele tem vários dispositivos de telemetria, uma porta para o GPS, né? E a saída de comunicação aqui para os rotores. E a entrada de comunicação do rádio receptor. Então veja que o rádio receptor, aquele do controle que o cara está dirigindo lá na estação base, ele está ligado a esse dispositivo. Assim como ele também vai ter um outro rádio secundário para enviar de volta aonde que ele está, a tensão da bateria, velocidade de voo, posição do curso de rota. Então, nesse sentido, aqui nós temos uma linha de comunicação indo e voltando de novo para a estação base. Tá? Então, isso aqui é o cérebro do equipamento. Eu posso comprar um dispositivo desse e montar o meu? Pode. Isso aqui custa alguma coisa como $1.000. Tá bem? Então, daí, somado isso e a outras coisas, a tudo, na verdade... É por isso que você vai chegar aí que um equipamento de pulverização aérea por ARP não é barato. Não é barato. Tá? Então aqui um esquema básico de como é que isso funciona. Veja então que lá na ARP, na aeronave remotamente pilotada, nós vamos ter um rádio receptor da estação base. Então aqui nós temos a estação base. Geralmente com um notebook, mas você pode colocar um tablet também, enfim, depende de qual é o software usado que você usa como Mission Planner. Então aqui nós temos a estação base. Essa estação base ela tem um software instalado na estação base que vai fazer o planejamento de voo. E essa estação base ela vai comunicar com o equipamento em campo, que é a ARP, através de um rádio comunicador. Então veja que geralmente esse rádio comunicador aqui ele está operando 900 MHz. Né? E já o rádio comunicador da aeronave em si, por exemplo, se eu for colocar ela em modo manual, tirar ela do software e fazer ela operar em modo manual, eu desarmo o software e opero ela manual, pelo controle que você tem total controle em mãos. E aí você vai operar 2.4 GHz, se for esse equipamento aqui. Né? E ele então está comunicando com o radinho, que esse radinho está comunicando com o controlador eletrônico, que é o coração, o cérebro do dispositivo, da ARP, e por sua vez esse controlador eletrônico está controlando os motores, a rotação de cada motor. Tá vendo aqui, ó? Esse monte de pino aqui que você está vendo aqui atrás, né? Esses pinos, 6, 8, 4 deles vão ser ligados aos motores dos rotores do multirotor, dependendo de quantos motores esse multirotor tem. E aí, para manter a posição de voo, nós precisamos de um GPS. Veja aqui que nós temos um GPS comunicando com esse controlador eletrônico. E muitas vezes eu quero uma situação, principalmente onde eu quero uma maior acurácia e segurança, eu vou ter um GPS RTK, de Real Time Kinematics, que é um equipamento que possui uma acurácia muito maior do que um GPS normal de navegação, como esse que a gente está vendo aqui. Então, nesse sentido, as passadas paralelas do pulverizador também vai ser muito mais precisa, porque uma vez que as passadas vão ter aí faixas de aplicação de alguma coisa entre 4 e 5 metros de distância.
não é? Então, se o erro GPS é de 4, 3 metros, veja que a passada, que também vai ter 3 metros, muitas vezes pode haver um entrelaçamento entre passadas, e isso você não quer. Então é óbvio que uma RP para pulverização agrícola, você precisa de alta acurácia do seu GPS de navegação, por isso eu sugiro um RTK, né? Então é assim que funciona. 2 controles, né? Um para automação do voo e outro para você tomar ele manual, né? E para pouso, se precisar em uma emergência. E o outro que você vai apertar o Armed aqui, ó, veja que ele está desarmado, quer dizer, ele não está em voo. Aí você aciona o botão, puxa os 2 controles para o centro, ele vai dar o Armed, aciona um botão para o início da operação. Essa operação já está toda planejada e aí ele vai decolar de um ponto do vermelhinho aqui, ó, vai ir até o primeiro ponto e vai começar as passadas de back-to-back, de vai e volta das passadas do pulverizador. Tá bem? É assim que ele vai operar em campo. Bom, o que precisa mais nesses dispositivos? Eu preciso de um controlador eletrônico de vazão também. Veja que não só eu preciso, porque veja, se eu tiver uma situação que bate um vento contra, o vento contra a ARP, o drone pulverizador, ele vai oferecer resistência à navegação, vai oferecer resistência ao voo. Com isso, o drone vai perder velocidade. E numa pulverização, toda vez que você diminui a velocidade, mas mantém a vazão constante, você vai ter maior taxa de aplicação. Por quê? Porque vai passar mais devagar sobre aquela área. Tá bem? Por um outro lado, se bater um vento na traseira dele e empurrar ele, ele vai mais rápido. Ele vai mais rápido. Ah, mas ele não tem controle de voo total, tarené, tarené? Sim, ele tem. Mas dependendo da velocidade do vento, não vai conseguir essa estabilidade toda que a gente está querendo não, tá? Então o vento vai influenciar sim, em determinado, se for um vento de 3 km por hora é tranquilo, mas se for um vento de 7, 8, já começa a afetar a navegabilidade do multirotor, e isso pode tirar ele de curso, de rota, né? E também pode afetar a velocidade de percorrer os tiros, as passadas planejadas. Então se o vento bater na traseira, vai aumentar a velocidade. Em consequência disso, com a mesma vazão, vai diminuir a taxa de aplicação. E eu não quero isso. A taxa de aplicação, se eu planejei aplicar 8 litros por hectare, olha, eu quero que os 8 litros por hectare sejam aplicados em toda a área, em todo o talhão. Para isso, você precisa comprar, porque nem todos têm. E aqui, olha só, vou repetir. Você precisa comprar um equipamento ou alugar, não é? Ou contratar. Se você for usuário, né, contratante, e for contratar uma empresa especializada para essa aplicação, pergunte à empresa se o drone dele tem controlador eletrônico de pulverização, que mantém a taxa de aplicação constante, independente da velocidade de deslocamento. Porque nesse equipamento, como eu mostrei, tem um GPS, seja ele de navegação ou RTK. Então, como ele tem o GPS, ele sabe a velocidade que ele está caminhando, ele sabe. E se ele tiver com uma velocidade maior ou menor do que a planejada, ele pode alterar a abertura e fechamento da válvula solenoide que mantém a ponta aberta. Então é por isso que você vai esperar até a aula que vem, chamada Controladores Eletrônicos de Pulverização, aonde eu vou discorrer mais extensivamente ao respeito dessa sigla, que se chama válvula PWM. O que é essa sigla? É uma sigla de Pulse Width Modulation, modulação de tamanho de Pulse Width Modulation, modulação do tamanho do pulso. Em outras palavras, traduzindo para o português, você vai ver nesse vídeo que eu vou colocar agora que o bico vai ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Em uma velocidade tão alta que você não enxerga no vamos ver no dia a dia, mas aqui está com uma velocidade de filmagem mais rápida, né? Então nesse sentido, ele modulando, por isso que é a abertura do tamanho da modulada, né? Então, ele modulando o tempo de abertura do bico, ele consegue aumentar ou diminuir a vazão para ser associada com aquela mudança de velocidade.
Então, se ele está indo mais devagar, porque há um vento contra, ele precisa diminuir a vazão. E para diminuir a vazão, esse PWM, essa válvula, vai fazer com que o bico fique mais tempo fechado, momentaneamente. É lógico que 1 segundo depois, 2 segundos depois, o vento mudou e a velocidade de deslocamento do ARP, do drone de pulverização, mudou também. É óbvio que esse controle eletrônico vai ficar retroagindo constantemente na hora do dia a dia da pulverização. Então, nesse sentido, você vai enxergar agora essa válvula PWM em funcionamento. Olha lá, tá vendo como a velocidade, aí ó, fechou um, abriu o outro, aí ó, tá vendo? Esquece que está fechando um e abrindo o outro, né? Ele só está mostrando aqui a abertura e fechamento de um e de outro, mas o que eu quero te chamar a atenção é que nessa filmagem ultra rápida aqui, você consegue enxergar essa válvula PWM em funcionamento. Vamos ver de novo. Isso é importante, ó, tá vendo? Com isso, então, ele está alterando o quê? Está alterando vazão. Se ele deixar mais tempo fechado, diminui a vazão. Se abrir constantemente, continuadamente, sem essa válvula atuar mais, vai dar a vazão máxima da ponta, para aquela pressão de trabalho. Entende? Então é assim que funciona. Então o seu ARP precisa de um controlador eletrônico de pulverização. Precisa. Ele precisa. Principalmente por válvulas PWM. Se não for por válvulas PWM, que ele consiga alterar a vazão através do monitoramento do fluxo por um fluxômetro, não é? Enfim, de uma outra alternativa, ele precisa fazer isso, tá bem? E também o seu drone para pulverização, a sua aeronave retomamente pilotada para pulverização, precisa de um LiDAR. Ou LiDAR. O que é esse LiDAR? É um radar a laser. O que esse negócio faz? Faz a manutenção da altura de voo. Por quê? Porque essa é uma condição sine qua non, fundamental, importantíssima, atrelada e vinculada na alma. É isso que significa sine qua non. A altura de voo está associada com a faixa de deposição. Então você não quer, e consequentemente, se você altera muito a altura de voo, mexe na faixa de deposição e também mexe na taxa de aplicação que está caindo em cada centímetro quadrado ali no meio da deposição. Então, nesse sentido, você precisa manter a altura de voo fixo. E como manter a altura de voo fixo? Colocando um radar a laser nesse dispositivo e esse radar informando ao controlador eletrônico, por exemplo, o Pixelhawk, que ele mantenha, que ele está numa altitude diferente e que ele precise ou aumentar a rotação das pás ou diminuir a rotação das pás para ajustar a altura de voo. E isso é fundamental para um terreno montanhoso. A gente vai ver aqui essa condição na prática por esse vídeo. Em terreno montanhoso isso é fundamental, observe. Então veja, radar funcionando, vai auxiliar inclusive para o seu pouso, radar em frente e atrás, e veja que ele está ajustando a altura de voo conforme ele sobe o morro, tá vendo? Vou colocar de novo isso porque é muito importante essa parte desse vídeo. Preste atenção que conforme ele sobe o morro, ele está mantendo a altura de voo. Isso é importantíssimo para a deposição, a altura de voo sendo mantida, tá vendo? Isso é importantíssimo para a deposição, né? Bom, vamos agora para uma outra questão técnica, muito do ponto de vista comercial. A maior parte das ARPs de pulverização agrícola, infelizmente, possui bico hidráulico. E eu digo infelizmente por quê? Porque a gente já viu em aulas passadas que o bico rotativo é aquele que consegue uma maior homogeneidade do espectro de gotas. Ora, gente, se eu vou fazer a aplicação de 5 litros por hectare de cauda, 8 litros por hectare de cauda, eu quero que essa pouca cauda que eu estou aplicando,
Veja, se eu falar em 8 litros por hectare, nós estamos falando em 4 garrafas PET por uma quadra. É muito pouco. 4 garrafas PET de 2 litros por uma quadra, um quarteirão. É muito pouco volume de calda. Então eu quero que as gotas geradas nesse volume de calda sejam as mais homogêneas possíveis. E nesse sentido, para obter essa homogeneidade do espectro de tamanho de gota, eu preciso usar um bico rotativo. E infelizmente, a maior parte dos pulverizadores ARP agrícolas no mercado possuem bicos hidráulicos. Então eu preciso falar isso para você agora, para você avisar o prestador de serviço para trocar. Para você avisar ao fabricante para desenvolver outro. Porque o bico hidráulico não é adequado. E olha, por que será que esse bico hidráulico está aí na grande maioria dos pulverizadores ARP no mercado? Em uma comunicação pessoal, feita através de uma palestra, o professor Ulisses Antoniassi de Botucatu, junto com a empresa Agroefetiva, fizeram em conjunto uma pesquisa acadêmica fazendo um mapeamento das empresas prestadoras de serviços através de ARP no mercado brasileiro. E observaram que a grande maioria dos pulverizadores agrícolas são do fabricante DJI, esse que eu vou mostrar agora. E esse fabricante DJI, ele é o maior fabricante de drone no mundo. Só que infelizmente eles fazem... Infelizmente não. Só que, vamos dizer assim, infelizmente. Só que infelizmente eles não são do mercado de pulverização. Eles são do mercado de casamento, de filmagem, de fazer filminho. Ou cinegrafia profissional, obviamente. Eu não estou minimizando aqui a atividade de filmagem cinematográfica de maneira nenhuma. O que eu quero enfatizar aqui com a minha fala, eu só quero enfatizar uma coisa, que a empresa DJI, ela é focada na empresa, no ramo de cinegrafia, não de pulverização. E aí no momento em que eles foram desenvolver esse pulverizador, eles viram lá no mercado, o que tem aí de pulverização? A gente tem esses negócios aqui, que tem a barra de pulverizador, né? Aí tem esses barras de pulverizador, tem um circuito hidráulico, tem uma bomba, tem isso, tem aquilo. E aí meio que, por onde sai a calda? Sai por bico hidráulico. Aí foram lá e colocaram o bico hidráulico no ARP. E aí começaram a vender. E aí começaram a comprar aqui. Por que começaram a comprar? Porque o drone em si, como veículo, essa empresa chamada DJI, ela tem um extensivo tempo de desenvolvimento de máquina voadora por multirotor. O know-how de desenvolvimento do veículo dinâmico é muito importante. Então ele tem extensiva, então não cai. Uma DJI é um equipamento muito seguro, né? É muito seguro um equipamento. E a empresa que tem um know-how de desenvolvimento de multirotores há anos. Eles são fabricantes do Phantom, dos Mavic, dos Inspire. Mas não tem experiência de pulverização. E infelizmente eles colocaram bico hidráulico nessa bagaça. E aí isso foi comprado pela grande maioria dos prestadores de serviço do Brasil. Ora você, prestador de serviço que está me ouvindo agora, então o que fazer? Troca. Tira essa droga e coloca um bico rotativo. Né? Troca. Por quê? Porque somente os bicos rotativos conseguem uma maior homogeneidade do espectro de distribuição e formação do tamanho de gota. E é isso que precisa quando a gente usa baixo volume. Né? Essas empresas precisam entender mais de tecnologia de aplicação. A coisa não é só voar o dispositivo lá no campo, não. Né? Voar, qualquer um voa. Aprende fazendo um curso. Então você precisa também aprender sobre tecnologia de aplicação. E esses equipamentos com bico hidráulicos, ao meu ver, enquanto técnico, não é adequado. Então vamos lá ao vídeo e veja
Então, veja que comprar um drone não é só assistir um vídeo de YouTube e se deixar levar pela musiquinha bonitinha, não. Ah, tá prestando? É bico hidráulico, tá vendo? Bico hidráulico, bico hidráulico. Prefira bico rotativo. Prefira bico rotativo. Bico rotativo como esse, né? Esse é um outro fabricante, esse aqui é um fabricante brasileiro já. Por que eu coloquei esse fabricante brasileiro? Ora, porque eu achei ele primeiro no YouTube, poderia ser outro. Né? Então, esse fabricante usa aqui em um dos modelos dele, o bico rotativo. Já um outro modelo, inclusive deles também, com bico hidráulico. Então aí o fabricante da Exmobotics, vamos trocar aquele no outro por bico rotativo também, tá? Vamos ver como é que ele funciona. Ele funciona através de quê? Ele funciona através do giro, do spinning, da movimentação rotativa desse disco ranhurado. E aqui nesse disco nós temos uma cauda que vai minejando, que vai despejando aqui uma vazão fixa, estipulado pelo controle de fluxo. E aí nesse sentido nós conseguimos fazer a formação de gotas pela rotação desse disco. Então, conforme o aumento da rotação do disco diminui, o tamanho de gota. E qual é o tamanho de gota que eu vou querer? Já vou te adiantar, a mesma da pulverização por aeronave agrícola, onde vai a pessoa dirigindo dentro, pilotando dentro, né? O avião convencional. 150 micra, esse é seu alvo para aplicação. Às vezes vai precisar de mais, às vezes vai precisar de menos. Mas não sabe por onde começar? Um número básico de início, 150 micra. Né? Então veja que nós precisamos de bicos rotativos. Vamos ver isso aqui em movimento. Né? Olha lá, tá vendo? Gira, ó, girando, vai se conseguindo aqui a formação do espectro de gotas. E aí o fluxo de downwash, que é o fluxo gerado pelo vórtice das hélices em rotação, vai empurrar essa massa de gotas para baixo, né? Como a gente está enxergando aqui, né? Empurrando para baixo. Né? Um pouco sobre regulamentação. Então você vai seguir aí duas regulamentações básicas. A primeira, a Portaria Mapa 298 de 22 de setembro de 2021, recém. Essa é uma portaria do Ministério da Agricultura, estabelece as regras de pulverização por aeronave remotamente pilotada, ARP, tá? Então você dá uma lidinha aqui nessa lei para entender melhor, né, todos os pontos de atenção para se fazer esse tipo de serviço. Então, a regulamentação da aplicação aérea em si é feita pelo Ministério da Agricultura, o MAPA. Já a autorização de voo é da ANAC. E na ANAC, lá o que você precisa? Você precisa de autorização para operação experimental, você precisa registrar o seu piloto, de drone, o seu piloto de ARP, tá certo? Já a regulamentação da ANAC, você vai procurar pela RBAC-E número 94 de 2021. Ela foi alterada aqui, ó. Essa aqui é a emenda número 1 de 1 de 6 de 2021. Mas o texto básico aqui está no 2 de 5 de 2017. Ela foi alterada aqui e atualizada recentemente. Então ela estabelece lá uma série de requisitos para o uso, para a utilização de aeronaves remotamente pilotadas. E estabelece lá inclusive as classes, olha só. A classe 1, maior que 150 kg. São aeronaves extremamente grandes, né? Classe 2, de 25 a 150 kg. Algumas aeronaves de pulverização aérea estão nessa classificação. A maior parte está nessa classificação, que é a classe 3, de até 25 kg. Né? E imagina você, e mesmo essa da classe 3, você precisa de certificação e curso de pilotagem. Tá? Quem não precisa de curso? Aqueles
drone de recreação, que é menor que 250 gramas. Esse aqui não precisa de curso. Mas também 250 gramas de peso total, isso aqui é peso total, peso de decolagem. Vai conseguir carregar o quê? Né? Nada. Não dá para pulverizar com esse tipo de equipamento, né? Então não serve. Já indo mais para o final, caminhando para o final, quais os diferenciais para o uso de ARP na pulverização aérea? Vantagens com drone, né? Pulverização aérea com drone, com ARP. Vantagens: menor deriva, vou mostrar para vocês com dados que é menor, sem necessidade de pista de pouso, nesses que possuem decolagem vertical, como o caso de multirotores. Tem elevado grau de automação, você aperta o botão e ele vai executar o planejamento de missão. Possui uma menor altura do dossel, alguma coisa entre 1 e 3 metros, segundo esse autor, Cunha 2021. 1,5 metro para esse outro autor, Lial 2019. Então é alguma coisa entre 1,5 e 2 metros, tá certo? Essa é a altura de voo sobre o dossel. Nessas condições, vai operar uma faixa de aplicação de 5 metros. Eles possuem também a vantagem de fazer a manutenção da altura de voo sobre o dossel quando ele tem a operação com LiDAR, com radar a laser. Mas tem algumas desvantagens. Tem um custo maior que o tratorizado. É óbvio que o custo vai ser maior que o tratorizado. O custo vai ser maior ou menor do que a aeronave para pulverização convencional? Depende. Aí depende. Se for área grande, é óbvio que a aviação convencional ganha escala. Porque drone não foi feito para fazer 3.000 hectares. Não ainda enquanto nesses tamanhos de drone que a gente tem. Então eles vão operar áreas aí de alguma coisa como 20 hectares, 50 hectares, 100 hectares estourando. Tá certo? Quando eu preciso fazer 500 hectares, 1.000 hectares, 2.000 hectares, muito provavelmente eu vou precisar de um avião agrícola convencional. Então eles têm essa desvantagem de baixa capacidade operacional. Em média aí vai ser alguma coisa como 1 a 2 hectares por voo, por reabastecimento de caldo, né? Veja a deriva, eu disse que é menor nos drones. Por quê? Ora, a altura de voo, veja, enquanto um avião convencional agrícola eu vou operar entre 3 e 4, 5 metros de altura, né? Operar aí, vou colocar um número, 4 metros de altura. O drone vai operar na metade, a 2 metros de altura, a 1,5 metro de altura. Então, nesse sentido, a altura que a gota é gerada é muito menor. Então, o percurso de caminhamento da gota é menor. E nesse sentido, então, o tempo em que a gota fica propensa a ser levada, a ser carreada, eventualmente pelo vento, é menor. Então é por isso que os drones vão ter menos deriva. Esses dois autores, em 2018, eles publicaram um trabalho, um artigo científico que mostram a distância de downwind. O que é downwind? É a deriva que foi levada pelo vento. Contra o vento a deriva não vai, a gota, a molécula, não vai ser carregada contra o vento, tá louco? Então o vento tem que carregá-la para baixo, para onde o vento está direcionado. Então é isso que significa efeito downwind. Então a distância de deriva com o drone em relação à direção do vento. Veja aqui que a grande maioria, né, vai estar aí, ó, se for colocar, isso aqui é uma fração de depositada, fração de 1, então aqui com a distância 0 está caindo tudo, né? Distância 0 é dentro do talhão, está caindo tudo aqui, ó, dentro do talhão. Quando eu caminho alguma coisa como vamos dizer 8 metros, vamos chutar aí 8 metros, ele já caiu a deposição para alguma coisa como 1/10 da fração total. Então, 90% já foi reduzido aqui em 8 metros. É isso que significa esse gráfico, tá entendendo? Veja que isso aqui é 1%, aqui é 10%, desculpa, aqui é 10%, aqui é 1%, então é menos que 1% em 10 metros, menos que 1% em 10 metros, menos que 0,1%, ou seja, 1 milésimo percentual, do porcentagem, é a 50 metros, então aqui, a distância de deriva é muito pouca. Por quê?
Porque a altura de geração da gota é pouca também, é muito próximo do dossel. Como é que você escolhe na hora de comprar? Veja, o seu ARP escolhido ele vai ser a associação de uns fatores. O primeiro dele, carga. Qual foi o payload que você vai escolher? Você quer um de 10 kg ou de 20 kg? Veja que se for de 20 kg, muito provavelmente você vai passar da classe 3 para a classe 2 e vai precisar de mais ainda estrangulamento, da regulamentação é muito maior. Né? Então qual é a sua carga de payload? Qual que é a telemetria, o processo de telemetria? Você vai precisar de uma estação base de notebook? Dá para instalar no seu celular, no tablet? Ou ele tem o seu próprio controle no seu, com uma telinha na sua estação base? Personalizada, própria dele. Como que é a estabilidade? A acurácia de voo? Tem GPS RTK? Não tem? Qual é o tempo de voo? Qual é a capacidade da bateria? O tempo de voo é associado com o tipo de motor, se é elétrico ou combustão interna, e com o tamanho da bateria, a capacidade de carga. Só depois de ter escolhido as questões técnicas, você vai partir para o custo, que é importante também, mas veja que eu deixei o custo por final. Então você tem que associar considerar essas variáveis no momento da escolha de uma ARP para pulverização aérea. Como é que é feito o planejamento de missão? Eu vou lá e estabeleço. Esse estabelecimento da bordadura ele pode ser feito a priori, ou seja, você fazer no escritório ou mesmo voando com ele ao redor do talhão, também funciona. E aí você estabelece as faixas de aplicação. A partir do momento que você estabeleceu a bordadura e as faixas de aplicação, ele automaticamente vai criar as passadas. E o que você vai precisar definir depois? Vai precisar definir a direção das passadas, porque eu posso movimentar. Veja que está na direção quase que leste para oeste, quase que na direção leste para oeste, ou oeste-leste, tanto faz. Então, e se tiver um vento exatamente nessa direção leste-oeste? Você tem que colocar em perpendicular. Então você precisa mudar a direção do carregamento das passadas. E isso você vai poder fazer lá na estação base. Como é uma coisa, a direção do vento é uma variável que muda no momento que você vai aplicar, você tem que ter autonomia para fazer essa mudança lá no campo, se for necessário. Então, como é que eu vou planejar as passadas? Dependendo da largura da faixa de aplicação, que geralmente vai ser com alguma coisa entre 4 e 5 metros, e você vai definir isso aí, vai ser 4 ou vai ser 5? Depende da deposição. Ou aí essa deposição, como é que eu faço? Coloca papel hidrossensível para medir. Vou mostrar para você daqui a pouco, né? E aí veja também qual é a direção do vento, e sempre trabalhe em perpendicular. Por quê? Porque se estiver batendo vento a favor ou contra a aeronave, vai haver muita alteração da velocidade de deslocamento. E a alteração da velocidade de deslocamento vai afetar a taxa de aplicação, e você não quer isso. Né? E a velocidade? Qual vai ser a velocidade que eu vou usar? Veja, a velocidade vai ser alguma coisa entre 15 e 20 km por hora. Não vai passar muito disso, tá? Em vias de regra, depois que a gota é gerada, a velocidade não afeta a deposição. Esse autor aqui já provou isso. Assim como essa teoria, essa informação técnica, acadêmica, já foi comprovada para aplicação aérea convencional. Ora, se fosse isso, um Ipanema que voa a 180 km por hora, diferiria de deposição em relação ao Air Tractor, que vai a 250 km por hora. Né? Ou do pulverizador terrestre, que vai a 20, 15, 10 km por hora. Então, nesse sentido, a velocidade de aplicação não afeta a deposição na ARP. Mas a altura da passada e largura da passada, sim, afeta a deposição. Tá? Qual é o DMV? Qual é o tamanho de gota que eu vou escolher? 150 micra, a mesma da aplicação aérea convencional. Comece por ela. Precisa mudar? Não sei. Como é que você vai saber? Você vai saber colocando papel hidrossensível e avaliando em campo. Qual a altura de voo? A melhor entre 1,5 e 2 metros para multirotores. Para helicóptero é outro, é um pouquinho mais, tá? Ao aumentar a altura de voo, vai reduzir a deposição das gotas. Esse autor, Ahmed, já comprovou isso em 2020. Ao aumentar a altura de voo, vai aumentar a faixa, mas também vai reduzir a deposição. Isso é ruim.
Todavia, se eu colocar ele muito baixo, ou seja, meio metro do dossel, a faixa de deposição ela não consegue abrir totalmente, porque o efeito vórtice de downwash, de deposição, não vai acontecer adequadamente. Então a deposição vai ser afetada também, tá certo? Então não voe muito baixo, a 1 metro. 1 metro não, é pouco. 4 metros não, é muito. É alguma coisa entre 1,5 e 2 metros. Né? Veja aqui um ensaio, um trabalho feito pelo mesmo Ahmed, feito a altitude de voo de 2 metros e alterando a velocidade, 2 e 3 km por hora. A deposição a 3 km por hora foi menor. Foi menor porque a taxa de aplicação dele foi igual, né? Ele alterou só a velocidade. Desculpe, foi igual não. O fluxo, a vazão foi igual, não a taxa de aplicação. A taxa de aplicação foi diferente, porque aqui a deposição é muito maior que essa. Mas o fluxo, a vazão foi igual. Né? Então é óbvio que numa vazão igual, mais rápido, deposita menos. Mas eu quero chamar a atenção para a largura. Veja que a largura foi alguma coisa aí entre 4 metros. Ó, 3 metros para um lado, mais 1 metro para o outro, 4 metros. 5 metros não dá. 5 metros para esse aqui dele. Por quê? Porque isso você vai precisar medir para o seu aeromodelo. Você vai precisar medir a faixa de deposição com o seu ARP, com o seu drone de pulverização, com o seu drone de pulverização, com a sua ARP. Porque a dinâmica cinética dos equipamentos são diferentes, como você dirige carros diferentes. Ora, dirigir 2 carros, eles podem mudar completamente o jeito de dirigir. Assim como 2 drones também vão ser modificados em relação a essa questão de deposição também, porque a aerodinâmica de voo dos equipamentos vão ser diferentes. E é óbvio que isso vai afetar a largura de deposição. Então, para esse equipamento aqui, qual seria a largura? Não muito mais do que 4 metros. Ah, mas ele está indo até aqui, ó. Está indo até 10 metros quase. Não. Está caindo muito menos aqui. E você precisa considerar a deposição em relação ao coeficiente de variação máxima de 20%. Assim como você faz na aviação agrícola convencional. Ah, eu não sei fazer isso. Volta na aula anterior e reveja. Você precisa calcular o coeficiente de variação de deposição desses papéis hidrossensíveis. E calculando o coeficiente de variação da deposição, você vai conseguir, nesse caso não é deposição, é cobertura, né? Porque deposição não se mede por papel hidrossensível, é a cobertura. Então você vai calcular a cobertura, então aqui o recobrimento, né? E a cobertura aqui ela pode ser calculada para cada um dos papéis, e você consegue calcular o CV, mantém em 20%. Ah, deu muito, vai precisar reduzir, 3,5 metros, sei lá. Veja aqui o efeito dessa questão aerodinâmica que eu acabei de comentar. Isso aqui para um outro aeromodelo, desculpa, eu falo aeromodelo, um outro drone, uma outra ARP, aeronave remotamente pilotada para pulverização aérea, onde ele modelou aqui o efeito da sinergia, da cinética de voo desse equipamento. Então observem aqui aonde está maior cor, uma cor mais forte, uma cor mais quente, o vermelho, é onde nós temos maior energia de vento. Né? Então veja que é diferente. Então veja que se o vento é diferente, o efeito downwash, de empurrar as gotas para baixo, vai ser diferente também. E isso vai te proporcionar, em outras palavras, uma certa irregularidade na deposição, em função aqui na posição que cai aquela gota na faixa de aplicação. É por isso então que você precisa de sobreposição entre as passadas. Caminhando para o final, qual é o gargalo para aplicação localizada com RP? Veja, se você for aplicar um fungicida, vai ser em área total. Se você for aplicar um inseticida, vai ser em área total. Eu quero fazer um herbicida em área total. Dá, mas... E se você mapeasse as plantas daninhas em manchas? Então, na aula que vem, eu vou estender mais sobre esse assunto de aplicação localizada de plantas daninhas. Então, aplicação localizada de herbicidas em plantas daninhas, onde eu vou tratar melhor esse assunto, tá bem? Então, aqui eu vou passar mais rapidamente. Então, basicamente, a aplicação localizada, utilizando o aeromodelo,
desculpe, utilizando ARP de pulverização, vai ser basicamente a aplicação localizada feita com herbicidas. Eu quero aplicar fungicida ou eu quero aplicar inseticida. Então, basicamente, você vai ter que fazer em área total, né? Então, qual é o gargalo? O gargalo é gerar os mapas de prescrição. Por quê? Porque o mapa de prescrição contém a localização das manchas de plantas daninhas. E eu preciso da localização, eu preciso mapear isso. Só que a hora de mapear isso, eu vou mapear isso no meio de outra cultura. Então veja você, eu tenho aqui a minha área, aqui nesse caso vai ser fácil de mapear, porque eu tenho planta daninha e palhada. Mas e se eu tivesse planta daninha no meio da cultura? Como diferenciar uma coisa da outra? Então eu preciso de uma ferramenta chamada inteligência artificial. Então como é que eu saio dessa enrascada aqui para gerar um mapa de prescrição, para fazer a aplicação localizada com a ARP, pulverização? Pelo uso de imagens aéreas, podem ser multispectrais ou não, e essas imagens aéreas vão ser tratadas em um software, e esse software vai ter uma inteligência artificial que vai diferenciar o que é solo, o que é cultura e o que é planta daninha. E aí ele consegue desenhar as manchas de plantas daninhas. E isso é impossível ser feito na prática por um humano. É impossível, é fácil de fazer em uma quadra, 1 hectare. Mas se você for prestar serviço, você vai precisar fazer isso em 50 hectares. Então já torna inconveniente e ineficaz fazer isso usando um SIG. Porque a área é maior. Mesmo que seja 20, 30, 50 hectares. Então eu preciso de uma inteligência artificial. E para isso você vai precisar contratar, tá certo? Porque esse tipo de ferramenta, ela não está de graça. Ela vai precisar ser contratada, porque um SIG convencional, como um QGIS, um ArcGIS, não faz isso automaticamente. Então eu acho que eu passei um cenário todo, falei extensivamente até, mas eu fiquei satisfeito que eu consegui cumprir todo esse cenário da aplicação aérea, da pulverização aérea com aeronaves remotamente pilotadas. Muito obrigado e até mais.